Teen Wolf vimos diversos lobos alfas na série e alguns tinham forças absurdas, tinham poderes únicos e até mesmo tinha o verdadeiro alfa, aquele que tinha o poder digno de ser alfa com seu próprio mérito. Mas afinal, qual foi o lobo alfa mais forte de Teen Wolf? Você sabe? Deixe aqui nos comentários e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, na minha humilde opinião, quais são os lobos alfas mais fortes de Teen Wolf. E é o seguinte, mano, é minha opinião, eu vou fazer um top 4 e vou deixar minha opinião no final. E deixe a sua opinião também aí, quem é o lobo alfa mais forte da série. Mas antes da gente fazer as comparações, antes de eu mostrar quais são os lobos alfas, é o seguinte, mano, ser o lobo alfa mais forte não significa só ter mais força física, mas também tem que ver aquele que é poderoso pela sua liderança, pelo seu controle na alcateia e principalmente pela sua experiência como lobo alfa e como lobo em si. E também inteligência em combate, né? Isso também é muito importante. Em alguns casos especiais, poderes especiais, poderes únicos de lobo alfa. Então, mano, calma aí, julga pelo contexto da obra, o contexto de ser um alfa verdadeiro. Não um alfa verdadeiro como Scott, mas um alfa realmente líder, beleza? Vamos lá, o primeiro da lista é ele mesmo, Peter Hale. Quando ele apareceu, mano, se você tá ligado, ele era basicamente brutal, imprevisível e extremamente perigoso. Ele foi o vilão da primeira temporada da série e basicamente era um alfa muito rápido e muito poderoso. O Peter tinha força, velocidade e agressividade absurda. Eu não sei se você fala Peter ou Peter, eu vou falar os dois aqui porque vai que tem pessoas divergentes aqui que falam de um jeito e falam de outro. Você vai entender, o Peter Hale, beleza? Ele é muito forte, lembrando, é minha humilde opinião. E além disso, mano, além da força bruta dele, ele também era bastante inteligente e ele sabia muito bem manipular as pessoas ao seu redor. E não sei se você tá ligado, ele fingiu que tinha de arrasta pra cima pra ficar nas sombras, ou seja, ninguém suspeitava que ele era o lobo alfa, pelo menos na primeira temporada, beleza? Mas tem um problema nele, é o seguinte, mano, ele é muito instável como alfa, tanto é que ele foi um dos alfas que não conseguiu controlar o poder de alfa, mano. Ele basicamente ficou sozinho, não teve uma alcateia pra ele e basicamente ele mesmo se destruiu. Se não fosse o descontrole dele, pra mim, ele seria o top 1, ele seria o alfa mais forte de todos, tá bom? Mas deixa aí sua opinião, você concorda que o Peter é digno de estar aqui nesse ranking, nesse top 4 de lobo alfa mais forte? E vamos para o segundo da lista. O segundo da lista é ninguém mais, ninguém menos que Derek Rale. Basicamente, Derek Rale foi um dos lobos mais respeitados de Teen Wolf, principalmente como alfa, ele mostrou ter uma força física absurda e também ele tinha bastante presença. Só que diferente do Peter, Derek muitas vezes carregava um peso de uma grande responsabilidade consigo mesmo, e isso afetava muito a sua decisão como líder, beleza? Mas, apesar disso, em combate direto, ele era bastante perigoso, bastante forte e ele tinha uma postura muito dominante. E além disso, ele se importava muito com a sua alcateia. Na verdade, ele se importa com as pessoas que estão ao seu redor, beleza? E é o seguinte, o próximo da lista é, duvido você adivinhar, e agora chegou o momento do Scott McCall, o nosso queridíssimo verdadeiro alfa, como o nome já diz, verdadeiro alfa. Ele é um caso de alfa muito especial. O Scott não virou alfa de um jeito tradicional, ele não derrotou um alfa para se tornar um alfa. Basicamente, a força do seu alfa, o seu poder alfa surgiu dentro de si mesmo, a centelha de alfa surgiu dentro dele devido a ele ser o verdadeiro alfa. Basicamente isso é uma coisa muito raro, é um fenômeno muito raro em Teen Wolf. E o Scott, apesar de não ser o mais brutal de todos, ele compensava muito em sua determinação, resistência, liderança e uma força que sempre crescia em momentos decisivos que os seus companheiros precisavam de você. Ou seja, basicamente ele realmente era um alfa, ele era um verdadeiro líder, ele comandava com respeito e não pelo medo. Ele não empunhava o seu poder, a sua força de alfa em cima dos outros lobos, não. Ele era respeitado por ele ser o Scott McCall, o verdadeiro alfa, beleza? E pra mim ele merece estar aqui nessa lista, mas ele não é o alfa mais forte na minha humilde opinião. O próximo pra mim é o mais forte, só que antes de falar do mais forte é o seguinte, mano, um recado especial, não um recado especial não, uma homenagem especial. Talia Rale, uma alfa que não vimos muita coisa dela, mas ela era bastante poderosa. Não vou botar ela como top 1 dos alfas, nem coloquei ela no ranking porque não temos tantas informações sobre ela. Sabemos que ela é muito forte e possivelmente ela é a alfa mais forte, mas eu não vou colocar aqui porque a gente tem dados oficiais. E agora vamos para o próximo, que esse sim, pra mim, é o alfa mais forte da série. E agora eu vou te falar, na minha humilde opinião, qual é o alfa mais forte. O nome dele é Deucalion. Sim, mano, pra mim, o alfa dos alfas é sim o alfa mais forte de Teen Wolf. Ninguém mais, ninguém menos que o alfa mais assustador do Teen Wolf é ele, Deucalion.
E ele tem experiência, tem inteligência, tem poder e vamos combinar, uma presença absurda. Ele liderava uma alcateia de alfa. Basicamente, ele era líder de outros líderes, manos. Líder de outros lobos que tinham poderes de alfa, tá bom? Basicamente, ele, diferentemente do Scott, ele dominava pelo medo e não pelo respeito. Mas sim, a galera respeitava ele. Não por ele ser quem ele é, mas sim por ter medo do que ele poderia fazer, tá? E, mano, o Deucalion, ele sempre estava um passo à frente de todos os seus inimigos. E apesar dele ter sido derrotado pelo Scott, pra mim, o Deucalion é sim o mais forte, mano. Ele é o mais forte, na minha humilde opinião. E se não fosse por ele, vocês sabem que o Scott não derrotaria aquele doidinho lá, que eu não vou falar o nome pra não dar spoiler, mas vocês sabem muito bem do que eu tô falando, que o Scott precisou ficar sem visão pra derrotar ele. O Deucalion que ensinou ele. O Deucalion treinou o Scott pra ele ser mais forte, mas o Scott mesmo assim não é. O Deucalion, na minha humilde opinião, ele sim é o mais forte. E deixa sua opinião aqui nos comentários, deixa o like e hype o vídeo se puder, tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal que vai sair mais vídeos de Team Wolf e sua opinião é muito importante pra você. Faz o seu top 4 de alfas mais forte ou top 5 se você tiver. Tamo junto, forte abraço e fui!